Começa agora a Comissão de Inquérito da Rádio Observador. Hoje é nosso convidado Nuno Simões de Melo, deputado Chega. Bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Esta música é assim para descontrair. É para descontrair um pouco. E esta não é a sua primeira comissão de inquérito, portanto já está mais do que habituado a estas coisas. É a minha primeira comissão de inquérito. Não é a minha primeira vinda aqui à Rádio Observador, mas é a minha primeira comissão de inquérito, incluindo no Parlamento, que ainda não foi. Ainda não foi. Esta é simples, eu recordo como é que funciona. 5 perguntas, por cada resposta certa recebe 5 pontos, se tiver ajuda só recebe 2 e por respostas erradas não tem direito a nada. Está preparado? São as regras. Vamos a isto. Então, e vamos começar por uma pergunta, andando um bocadinho para trás. O Nuno Simões de Melo desfiliou-se à Iniciativa Liberal a 25 de abril de 2023, aderiu ao Chega mais tarde nesse mesmo ano. Andando ainda um bocadinho mais para trás, a pergunta é: quem foi o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal nas presidenciais de 2021? Eu penso que essa pergunta não será muito difícil e não irei precisar... É para começar pelas mais fáceis. Exato. Que é para não ser assim já muito difícil. Não, eu assumo que esta é a mais difícil de todas. Em 2021 foi o Tiago Maia, que ao que parece vai ser também agora candidato à presidência da Iniciativa Liberal. Exatamente. 5 pontos. 5 pontos, começa bem. Precisamente o Tiago Maia anunciou a candidatura à liderança da Iniciativa Liberal. O Nuno criticou em 2022 a forma como Rui Rocha chegou à liderança do partido, disse mesmo que considerava pouco liberal um líder que se demite e designa o seu sucessor. Agora que olha de fora do partido, como é que vê o atual estado da Iniciativa Liberal e quem é que acha que está em melhores condições para liderar o partido? Em primeiro lugar, até por uma questão de ética, e após ter saído da Iniciativa Liberal, penso que não me é correto estar a conversar ou a discutir assuntos internos de outros partidos. Obviamente faz parte da luta política interna dos partidos democráticos, sem que haja centralismo democrático, haver diversos candidatos à liderança, e eu penso que é normal num partido democrático haver esse combate político interno. E eu penso que sob a Iniciativa Liberal ficava por aqui, pelo menos nesta pergunta, espero que as outras 4... Mas o Nuno Simões de Melo, quando se juntou ao Chega, disse acreditar que iria reunir, angariar mais liberais. Isso tem acontecido? Felizmente o Chega, na sua gênese, se virem os princípios orientadores, o manifesto, é um partido onde os liberais da minha corrente se podem perfeitamente inserir e inserem. E qual é essa corrente? Era aí que eu ia chegar, obrigado. Porque eu considero-me próximo, usando uma imagem do conservadorismo britânico. Que tem o conservadorismo, para mim, é a validação histórica das coisas que funcionam, e como tal eu sou um conservador. Há depois a ligação à família e a ligação à nação e à pátria, e este pormenor da pátria para mim é importante. Como sabem, eu sou militar na situação da reserva, foram 43 anos com a farda vestida, e continua de alguma maneira aqui ligado ao corpo. Muitos anos, não é? São muitos anos. E é esse conservadorismo. Mas depois, qual é que é a parte liberal? A parte liberal é de onde emana o poder. O poder emana do indivíduo, e com isto organiza-se a sociedade. E por isso o Chega defende a iniciativa privada, defende a liberdade individual, e obviamente que um liberal da minha corrente, um liberalismo clássico, um liberal conservador, se quiserem dizer, porque ao contrário de outros que dizem que ser conservador não é liberal, eu tenho uma ideia diferente. Ser progressista não é ser conservador, mas ser liberal pode ser conservador. Mas o Chega pretende reformar o sistema, as instituições. Isso não é uma postura muito conservadora? Não, o conservadorismo não podemos confundir conservadorismo com reacionarismo. A reação quer voltar atrás, e o que era atrás é que era bom. O conservadorismo vê avanço, mas sedimentado numa corrente histórica, num fluir histórico dos acontecimentos. Portanto, é um partido reformista e não revolucionário. Obviamente, é um partido que não é revolucionário. Dificilmente um partido revolucionário teria alguém como nós, conservadores, no seu seio, que será
direi, a grande maioria dos militantes e apoiantes do Partido Chega. 5 pontos. Muito obrigado. Não foi por isto que acabou de dizer. 6 pontos com mais este bocadinho. Nuno Simões de Melo, em que ano aparece pela primeira vez a designação de Orçamento Geral do Estado, tal como hoje é conhecido? Pois, eu hoje diria que é conhecido como Orçamento de Estado e não Orçamento Geral de Estado. Eu penso que, honestamente, não sei. Pode pedir ajuda. Data, e vou pedir ajuda, mas quero fazer aqui um introito. Primeiro. Eu direi que o conceito de Orçamento Geral de Estado terá entrado no nosso léxico, pelo menos do comum dos mortais, para finais dos anos 70 e início dos anos 80, mas posso estar completamente enganado. Isto é a designação do Orçamento Geral do Estado. Eu estou a falar de designação. Provavelmente estou completamente ao lado, mas venham de lá as ajudas. Muito longe do que disse. Pronto. 1861, 1881 ou 1918? Atenção que eu disse dos anos 70 e 80, não disse Era o século. Era 1800. É por causa da minha idade, estava a ir ao século XIX. Então eu repito, 1861, 1881 ou 1918? Eu irei para os últimos anos da monarquia e provavelmente não me é que está a virtude em 1891. 1881? Está certo. 2 pontinhos. 2 pontos. Eu não disse que era início dos anos 80. O Nuno Simões de Melo disse há dias que o Chega não é muleta de ninguém. Sim. E que estão abertos a dialogar sobre o Orçamento do Estado. Do que é que estão dispostos a abdicar? Nós não estamos dispostos a abdicar, nem queremos impor nada. Nós temos um programa eleitoral que seria a base de um programa de governo onde o governo fosse do Chega, e essas serão as nossas linhas mestras. O Chega, importante aqui referir, é que vai para estas negociações sem cartas escondidas. Nós estamos de boa vontade e de boa fé nas negociações. Começou uma conversa prévia na sexta-feira passada com o Governo. O Governo sabe o que é que nós propomos no nosso programa. Nós, tudo o que seja diminuir carga fiscal aos portugueses e às empresas, o Chega verá com muito bons olhos. Mesmo que isso comprometa a estabilidade orçamental? Nós temos que ver isto do orçamento. Podemos fazer contas de somar e subtrair imediatamente e dizer isto não entra, reduz a receita, é inviável. Mas não sabemos o quanto poderá aumentar em termos de receita, ou seja, as contas não são diretas, seja na diminuição da receita, seja no aumento da o que quer dizer é que se pode diminuir o imposto e aumentar depois a receita. Exatamente, e de alguma maneira o Estado arrecadar a receita por outras vias. Mas também era muito importante o Estado combater a sua despesa. E isso tem que ver com o tal reformismo que há pouco se falava do partido. A estrutura do Estado, a organização do Estado, tem que merecer uma visão séria dos governantes. Há dias vi um gráfico. Portugal tem uma carga fiscal aproximada de 72%. 72% quer dizer aproximadamente que nós trabalhamos 9 meses para o Estado. Só 3 meses é que são para nós. Isto é próximo de uma escravatura. Ou seja, tem que haver maneira de se reduzir esta carga fiscal. E, mais do que a receita que não entra, é a despesa que não deve ser feita. Observatórios, institutos, fundações, um conjunto de instituições que têm tarefas sobrepostas e, se calhar, outras que deviam estar e passam nas zonas cinzentas, porque o Estado não se quer reformar, até porque dá jeito a partidos, sobretudo da ala esquerda do hemiciclo, mais dependência do Estado. Por isso, importante era conseguirmos dar esta visão reformista também ao Governo, e o Chega está pronto a trabalhar também nesse sentido.
E então temos 7 pontos. 7 pontos. 7 pontos. Agora estava aqui, é a minha vez, não é, de fazer uma pergunta. Estava aqui para comentar qualquer coisa sobre 7 pontos, mas já não chego aos 25, que era o objetivo final. Já agora até hoje a melhor pontuação foi conseguida pelo Rodrigo Saraiva, 22 pontos. Eu agora vou ser mauzinho, na Rádio Observador que contava com isso. Bem, mas ainda pode chegar, aos 22 pontos. Sim, ainda pode. Tem 15 pela frente. Tem 15 pela frente. E com esta vai ver que até uma pergunta relativamente fácil. A minha idade. Não, essa seria demasiado fácil. De quem é a frase "a guerra é a continuação da política por outros meios"? A frase é de Clausewitz. No livro da guerra. Eu disse que esta era fácil para alguém formado em 43 anos, não é? Em ciências militares, coronel na reserva. Esta era relativamente fácil. É um dos seus livros de cabeceira? Li Clausewitz, li também Sun Tzu. Também cá estava. Estava aqui nas hipóteses, nas ajudas. Se tem uma visão um bocadinho diferente da guerra, e é interessante falarmos nisto da guerra. Como dizia Clausewitz, é a continuação da política por outros meios. Depois alguém dizia que é uma coisa demasiado importante para deixarmos só aos militares. Mas isto também, de alguma maneira, informa o pensamento de algumas potências mundiais em termos de visão da guerra. Clausewitz é um homem muito do ataque frontal, das grandes massas de exércitos que encontramos na potência continental. A potência continental, neste momento, eu direi que é China e Rússia, enquanto Sun Tzu também é dele dizer que a grande vitória de um general é ganhar a batalha sem sequer a combater, através de manobras indiretas, o que é mais típico da potência marítima. A potência marítima é os Estados Unidos e os seus aliados. E é isto que nós vemos em confronto no mundo. Eu não falarei em dialética, vão logo pensar outras coisas, mas é um bocadinho isto que vamos vendo, mais do que eu incluo-me na escola realista das relações internacionais e não na idealista. Então acredita que ainda é possível uma solução diplomática para o conflito na Ucrânia? Em todas as guerras nunca está fechada a porta da diplomacia. Mas aliás, nas circunstâncias atuais? Eu estou convencido que nas circunstâncias atuais, não. No momento. Terá que haver, há sempre mexidas no terreno para que se criem condições favoráveis e aqui é que é a arte da diplomacia, é ver quando é que são essas condições favoráveis para os dois contendores poderem negociar. Alguém me dizia que um bom negócio é quando ambos sentem que perderam. Não é que ganharam, é que ambos sentem que perderam, porque pensam sempre que podia ter sido mais alguma coisa de um lado e do outro. E tem que ser tem que haver essa negociação mais tarde ou mais cedo. A União Europeia deve empenhar-se nessa solução ou deve continuar a apoiar militarmente a Ucrânia ou se as duas coisas são conciliáveis? São conciliáveis. Do meu entendimento, são conciliáveis. E aqui volto à minha posição de realista. A Rússia avança pela Ucrânia porque sente que há ali um vazio estratégico. E ao sentir que há um vazio estratégico, tenta ocupar esse vazio. Nós, potência marítima, temos que ocupar o vazio para impedir a progressão da potência continental. Quem somos nós? A NATO, a União Europeia. Por isso, numa primeira fase, tem que haver condições para que esse nosso aliado impeça a progressão do inimigo, para todos os efeitos, pensando nesta grande lógica de dois blocos que eu falei. Por isso, é normal que a União Europeia e os países da NATO, não a NATO como organização, mas os países da NATO, apoiem a Ucrânia para criar condições para se iniciar um processo de paz. Agora, eu não sou nem diplomata, nem ucraniano, nem russo, não estou no teatro de operações, não posso dizer quais serão essas condições.
E tudo o que nós sentimos a 5.000 km de distância não é de certeza sentido pelos polacos que estão ali ao lado ou pelos lituanos que estão um bocadinho acima e têm este grande vizinho que é a Rússia. Por isso não sei quando é que será essa altura. Vamos continuar a falar um pouco também aqui das questões de defesa. O Nuno Simões de Melo foi segundo comandante da Força Nacional destacada no Kosovo entre 1999 e 2000, se não estou em erro. A pergunta que lhe faço é: em que ano o Kosovo declarou a independência unilateral da Sérvia? Vou precisar de ajuda porque tenho dúvidas em relação ao ano concreto, porque foi já depois de eu sair do Teatro de Operações. Eu saí em agosto Está a fazer anos. Então, as hipóteses que eu tenho aqui são 2005, 2007 ou 2008? Eu aqui iria para 2005, mas posso estar enganado. Está enganado. Foi em 2008, 17 de fevereiro de 2008. Sei que provocou muita controvérsia. Ainda nem todos os países reconheceram o Kosovo, mas de facto enganei. Mas esta pergunta serve também para introduzir aqui esta questão, que é: o primeiro-ministro português anunciou que Portugal vai aumentar o investimento em defesa para 6.000 milhões de euros em 2029 para atingir a meta de 2% do PIB acordado com a NATO. Este objetivo de 2029 é um objetivo ambicioso o suficiente, no seu entender? Não. Assim mesmo resposta direta, não. Porquê? Porque o que foi acordado em 2014 na Cimeira de Gales, de Cardiff, foi, numa década, os países atingirem os 2% de investimento na defesa. 2% do PIB na defesa. Uma década acabava em 2024, que é este ano. O governo anterior, através e por causa de diversos motivos, prolongou esse período. Obviamente que isto é aceito pela NATO, podem sempre dizer isso, mas prolongou para 2030, 6 anos após a data que estava prevista na Cimeira de Cardiff, para 2030. O que o Primeiro-Ministro está a fazer é, em vez de 2030, vamos aqui, para os nossos parceiros, dizer que é em 2029. Em 2029 não sabemos se a guerra continua na Ucrânia, se há Europa, mas uma coisa eu tenho a certeza: não é este governo que vai estar em funções. Por isso, ao empurrar para 2029, vendo do outro lado, retirando um ano a 2030, em termos de implicação para o governo, é o mesmo, que já não será este governo. Qual seria a meta que seria, enfim, mais possível dentro daquilo que são as limitações também que temos a nível orçamental? Sim, claro que eu aqui visto um bocadinho a minha farda e diria que a meta possível deveria ser 2024, porque foi esse o compromisso inicial. Neste momento, 22 países já atingiram os 2% do PIB. E Portugal é um dos poucos que não atingiu e é o sétimo que está mais atrás eu prefiro dizer no investimento na defesa do que propriamente nos gastos com a defesa. E por isso, tudo que fosse acelerar este compromisso, eu veria com bons olhos. Obviamente que isto tem implicações. Voltamos, e aqui não é o mantra do Chega, da reorganização do Estado e do combate à corrupção. É óbvio que isto tem que ser feito, porque há dinheiro que escorre que não sabe por onde. E se há a defesa é uma função de soberania. O Estado não se pode descartar das funções de soberania. Por isso, quanto mais depressa for atingido esses 2%, e atenção que a mesma Cimeira dizia como é que esses 2% deviam ser gastos. Não é 2% e tomem lá e aumentem os vencimentos do pessoal. Não. Desses 2%, 60% era para vencimentos e os outros 40% dividia-se entre a operação e investigação, desenvolvimento e equipamentos. E isto era importante. Nós tivemos audições com os chefes militares e o panorama não é famoso das nossas Forças Armadas. Nós temos 3 militares por dia a sair das fileiras. Não é atrativo. Tem que se pensar na defesa como um desígnio nacional. 12 pontos. 12 pontos até agora. Vamos ver se consegue. 5, pode chegar aos 17. Pode chegar aos 17. Falta uma. Vamos ver. Vamos falar de política norte-americana. Antes de Joe Biden, qual foi o último vice-presidente norte-americano a chegar
depois à presidência dos Estados Unidos? George Bush pai. Certo. 5 pontos, mais 5 Eu pontos. vivi 3 anos nos Estados Unidos. Sentia-me mal se não acertasse esta. É verdade, foi o Obrigado. último, foi vice-presidente de Ronald Reagan nos anos 80 e venceu as eleições em 1988. Como é que vê esta decisão de Joe Biden de se retirar da corrida? Acha que Kamala Harris tem hipótese de ganhar a Donald Trump, se for ela a candidata democrata? Sim, tudo aponta que, do que eu ouvi hoje também na Rádio Observador, que a Kamala Harris já terá atingido metade ou mais de metade, do sim, apoio dos delegados lá na Convenção Democrata que irá em haver agosto. no próximo mês, exatamente. Por isso, em princípio, será ela que será a nomeada, exceto se houver um golpe de teatro, e pode haver sempre um golpe de teatro ou de cinema nos Estados Unidos da América, mas estou convencido que será ela. Em primeiro lugar, temos que definir bem o que é que está em jogo. Kamala Harris é da ala esquerda do Partido Democrata norte-americano. Eu estou convencido que ela vai ser candidata, mas, honestamente, estou convencido que isto foi mais do que uma desistência de Joe Biden, foi um empurrar de Joe Biden para a saída para garantir ao Partido Democrata não a presidência, mas a manutenção de alguns lugares no Congresso e no Senado e, eventualmente, a maioria numa das câmaras, que dificilmente iriam conseguir com os sinais que Joe Biden estava a dar. Kamala Harris tem a favor dela ser mulher e ser mais jovem. E tem contra ela tudo o resto. Eu estava já nos Estados Unidos quando Trump ganhou as primeiras eleições em 2016. A Hillary Clinton era uma mulher, a idade era semelhante, e eu estava na Virgínia e dizia-se nas sondagens que ia ser um passeio da Hillary Clinton nas eleições. Mas sentia-se nas ruas que não era isso que eu vou pensar. Atenção, são 50 eleições diferentes. Claro. Nós não podemos Hillary Clinton venceu no voto popular. Tudo bem, mas as eleições, além de ser 50 estados, é muito interessante a política norte-americana porque a maneira que foi arranjado constitucionalmente é impedir que 3 ou 4 estados muito populosos possam controlar toda a política norte-americana e com estes grandes eleitores conseguem isso, e depois o equilíbrio com o Congresso e a Câmara dos Representantes e o Senado. E Trump ganhou em 2016. Neste momento, até as sondagens apontam, independentemente do candidato democrata, apontam para que Trump venha a ganhar. Porque Trump fala ao coração dos americanos. Ele não tem que falar ao coração dos portugueses. Não é para isso que ele vai ser eleito. Ele tem que falar ao coração dos americanos. E o americano comum quer ver a América grande outra vez. E é isto que Trump lhe está a propor. Portanto, acha que vai ser um passeio no parque não para vai Trump? Ser um passeio, nunca é um passeio. Na América nada é um passeio. Aliás, o próprio espírito americano aponta para que tudo tem que ser conquistado em combate, quase, seja combate comercial, mas tem que ser conquistado. Nada deve ser dado. E Trump vai continuar a empenhar-se na campanha como estivesse tudo no início. Mas estou convencido que Trump tem a mensagem certa para o povo americano e que muito provavelmente será o 47º presidente dos Estados Unidos da América. Ora bem, tudo respondido, 3 respostas certas, uma com ajuda e uma errada, dá 17 pontos. Não está bom. Está em primeiro esta semana, medalha de ouro agora nos Jogos Olímpicos. Esta semana, que é uma terça-feira. É a primeira comissão de inquérito da semana. Exato. Brilhante. Não, mas 17 pontos é a pontuação que a maioria dos nossos convidados tem conseguido. Nuno Simões de Melo, muito obrigada por ter vindo à comissão de inquérito. Foi um gosto tê-lo connosco. O gosto foi todo meu. Muito obrigado. Muito obrigada. A comissão de inquérito regressa amanhã. Connosco vai estar o antigo Ministro da Saúde, Fernando Leal da Costa. Rádio Observador.